A mensagem de hoje fala sobre o propósito. Deus tem um propósito para mim e um propósito para você. Eu vou ressaltar um pouquinho de uma história, que é a história de Esther. Esther, ela era uma jovem órfã, mas ela foi criada pelo Mardoqueu. Mardoqueu era tio de Esther. E Mardoqueu, um homem fiel a Deus ali, prudente, fiel mesmo, ele não se curvava para um homem chamado Ramã, um dos trabalhadores do rei. Vamos supor que é um dos oficiais do rei, bem importante, e Mardoqueu não abaixava a cabeça para ele. E esse homem, por ser tão orgulhoso, ele decidiu se importar. Por que Mardoqueu não baixa a cabeça para mim? Tipo, começou a vigiar Mardoqueu, observar Mardoqueu. Só sei que a fúria desse homem, Ramã, foi crescendo cada vez mais contra Mardoqueu, o tio de Esther. Mas Deus, ele não dorme, a justiça dele não falha. Ele é para com aqueles que clamam e buscam ele, para aqueles que têm intimidade com ele. Deus fez com que Esther conquistasse o coração dos eunucos do rei e também o coração do rei, que ela foi escolhida para ser rainha. Dentre tantas jovens, ela foi escolhida para ser rainha. Por quê? Porque fez parte do propósito dela. Ramã, o inimigo de Mardoqueu, também se tornou o inimigo do povo judeu, que é o mesmo povo da linhagem de Esther. Então, ele planejou uma morte para o povo judeu, para que todos fossem mortos. Então, ainda foi selado com o anel do rei Assuero ainda. Rei Assuero não sabia de nada, né? Enfim. Deus usou Esther para que fosse marcado um banquete. E Esther conseguiu contar para o rei o que estava acontecendo. Então, nessa história, a gente vê o cuidado de Deus e o propósito de Deus como é maravilhoso. Para que o povo judeu fosse livre da morte, para que Mardoqueu não fosse morto na forca, Deus levantou Esther, uma jovem que antes era órfã, não foi criada pelos próprios pais, mas pelo tio Mardoqueu, que acredito que não sabia o que era um carinho de uma mãe, mas Deus escolheu ela para ser a rainha. Deus usou a vida dela para salvar uma grande nação, o povo judeu, da mesma linhagem dela. E o próprio tio dela, Deus honrou. Deus incomodou o rei Assuero para não dormir, para que viesse ver o que Mardoqueu fez para a vida dele. Deus, ele não falha, ele vê cada detalhe, ele cuida de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.